Está em destaque ali na tela, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade, estava lá no céu, esplendor de glória, de majestade, de honra. Ele se faz humano. Jesus se fez tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno. Jesus se fez tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que coube na barriga de uma mulher. Maria, o Verbo se fez humano. Jesus se fez carne, carne e osso. Deus se fez carne. Às vezes a gente acha assim, né? Não, Jesus não era carne e osso. Não, gente, Jesus ele teve 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele teve um nascimento normal. Apesar da sua concepção ser milagrosa, porque a Bíblia fala que Maria e José não tiveram relações íntimas, Jesus foi concebido pela Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo. A partir daí, ele teve uma vida normal. 9 meses de gestação, parto, dores de parto. Jesus usou fralda, gente. O Deus de fraldas. Jesus teve dente de leite. Na Idade Média, na realidade na Reforma Protestante, diz que tinha tanto dente de leite de Jesus. Vem aqui na igreja tal, porque aqui tem o dente de leite de Jesus. As pessoas queriam ver. Vai aqui na igreja tal, porque lá naquela igreja tal, igreja São Tomé, não sei o quê, lá tem as fraldas de Jesus. As pessoas iam. E realmente ele deixou essas coisas aqui, mas eu não sei se era verdade que era dele. Porque falava que cada igreja tinha um pedaço da cruz. Diz que tinha tanta cruz que dava para fazer a arca de Noé. De tanta cruz que tinha, porque a cruz é um pedaço pequeno, mas toda igreja tinha um pedaço da cruz. Não era uma arca de Noé praticamente, tanta cruz. Havia um certo interesse pelas partes da vida de Jesus, e isso movimentava as igrejas da época, católicas. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, ele tinha realmente um dente de leite, aquele dente nosso que cai. Jesus, gente, ele foi humano. Eu quero ser bem claro aqui nesse ponto. Jesus fazia xixi, fazia cocô, o número 2, fazia, não era gente? Ou você acha que Jesus não fazia cocô? Ele devia até soltar uns pum assim com os discípulos, né? Mas gente, nós que somos casados, a gente não faz isso e leva na boa? Olha, eu só não soltava pum quando eu namorava. Depois que eu casei, eu comecei a soltar. Porque quando a gente namora, a gente fica segurando assim, né? Chega em casa até com a dor de barriga. Depois que você casa, você começa a ganhar intimidade. Oh, gente, ele era humano. Fazia necessidade, transpirava, cansava, sentia fome, sentia sede, tomava água, comia pão. Jesus era humano, gente. Como nós, mas sem pecado. Importante, sem pecado.
mas ele tinha as necessidades fisiológicas, ele tinha necessidades físicas. A Bíblia fala lá, Jesus chorou, Jesus teve sede, teve fome no deserto. Ele era um ser humano. Olha o que diz o texto de Filipenses, que eu gosto muito de Filipenses. Travou aqui, meninas. Passa para mim o slide. Olha o texto de Filipenses. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus era 100% humano. Você entende isso? 100% humano e 100% Deus. Humano e divino. Duas coisas que caminhavam junto. Nós somos só humanos. Ele não, ele era humano como nós, mas era divino. Ele tinha duas naturezas. O próprio Deus vestiu pele humana. O próprio Deus se fez carne, em semelhança de homens, viveu como nós. Tem uma palavra no Antigo Testamento, no livro de Isaías, uma profecia que fala assim: Deus Emanuel. O que significa Deus Emanuel? Deus está entre nós, Deus conosco. Jesus é Deus Emanuel, viveu aqui nessa terra. Pessoas pegaram nele, apertaram suas mãos, deram um abraço. Nós não tivemos essa oportunidade. Mas há 2000 anos atrás, Jesus andou nessa terra, planeta Terra, lá em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, ele andou ali naquela terra. Pessoas viram Jesus com seus próprios olhos, pegaram nele, foram testemunhas oculares. O que é ocular? Viram ele com seus próprios olhos. São testemunhas oculares. Eles viram o próprio Deus, eles andaram do lado do próprio Deus, eles comeram do lado do próprio Deus, Senhor Jesus Cristo. Na igreja primitiva, houve algumas heresias que diziam que Jesus não era humano, não podia ser humano. A primeira dela que eu quero dizer é o gnosticismo. O gnosticismo, ele dizia que essa terra, ela é maléfica, é ruim, que o espírito tem que se libertar da terra. Então como que Deus se faz humano, sendo que o ser humano tem que se libertar do corpo? Eles não entendiam isso. Eles diziam: não, Jesus não é Deus. Uma outra heresia chamada dualismo, Platão dizia: espírito bom, matéria má. Espírito bom, matéria má. Ou seja, como que Deus se faz humano? Impossível, matéria é má, esse corpo é ruim, é pecador. Não pode Jesus ser um homem, não pode Deus ser homem. Terceiro, docetismo. Na igreja primitiva houve a heresia que dizia que Jesus não tinha um corpo físico. Não, ele era meio que um fantasma, ele era Deus, ele não tinha carne e osso. 3 heresias, porque Jesus era sim humano, Jesus era sim 100% humano, Jesus era homem de carne e osso.
essa é a verdade sobre a humanidade de Jesus. Eu vou falar o motivo, por que ele teve que ser de carne e osso. E o texto continua: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu fico imaginando as pessoas que conviveram com Jesus. Onde Jesus passava, ele esbanjava a graça de Deus. Ele brincava com as crianças, ele amava as pessoas. Enquanto todo mundo julgava, ele olhava com olho de misericórdia. Mulher, alguém te condenou? Não, Senhor, também não te condeno. Vá e não peques mais. Ele andou fazendo bem nessa terra, cheio de graça. Onde ele passava, ele deixava a graça de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria. E não só a graça, mas também a verdade. Ele muitas vezes disse coisas difíceis. É necessário, Nicodemos, nascer de novo. Fariseus, raça de víboras, ele era pura verdade. Consolava o aflito, mas também condenava a injustiça. Pegou um chicote, foi no templo, expulsou todo mundo do templo. A minha casa será chamada casa de oração. Ele muitas vezes precisou ser verdade também. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Gente, você quer ver Deus? Vê Jesus. Você quer saber como Deus vive? Olha para Jesus. É difícil assim, né? Por exemplo, se eu dar para você um papel e uma caneta, falar assim, desenha Deus para mim. O que você desenharia? Hein, Ramon? Desenha Deus. Deus Pai. Difícil. Desenha o Espírito Santo. Pomba. Não é uma pomba. Fogo. Ele não é fogo. Vento. Ele não é vento. Ele é o Espírito Santo. Difícil. Desenha Jesus. É mais fácil. Por quê? Ele andou aqui, carne e osso. Vimos ele aqui na terra. Você quer ver Deus? Vê Jesus. Tem uma série agora no Netflix, The Chosen. Assista. Vê como Jesus tratava as pessoas. Vê como Jesus vivia nessa terra. Vê o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua fé, seus milagres. Você vê Deus. Tem um filme, que na realidade é um livro, depois virou filme, O que Jesus faria no meu lugar. Tem até uma pulseirinha com as iniciais OQJF, uma interrogação. Tudo que você for fazer, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Será que Jesus iria nesse ambiente? Será que Jesus andaria com essas pessoas? Será que Jesus faria esse negócio? Será que Jesus falaria essa coisa? Coloca Jesus. Por quê? Você colocando Jesus, você está colocando o próprio Deus. Porque quem vê Jesus, vê Deus. A glória é do próprio Pai. E Ele se encarnou. Não é reencarnar não, tá? Reencarnação é uma doutrina não cristã. A reencarnação não é uma doutrina cristã. Eu não estou falando aqui de reencarnação, eu estou falando de encarnação. Jesus estava no céu, era Deus, e Ele se encarna homem. Ele não se reencarnou.
Jesus, depois ele veio em outro corpo, depois ele foi Abraão, depois não é isso, isso é reencarnação. Ele foi só uma vez que ele saiu do céu e veio para cá e voltou para o céu com a mesma pessoa. Ele se encarna. E gente, fala sério, se você fosse Jesus, será que você não vinha talvez numa cidade melhor, num lugar mais fresco? Por que Jesus não nasceu na Europa? Por que ele não nasceu lá no palácio de Herodes? Não. Nasceu numa família simples. Maria e José não eram ricos, porque fala que quando eles foram oferecer o sacrifício, eles não tinham um cordeiro para oferecer, eles levaram uma pomba. Ele nasceu numa manjedoura, lá perto dos bois, dos cavalos, cheiro de estrume. Ele não tinha não era um berço de ouro. Esses dias nasceu, o filho príncipe Harry lá, nasceu num berço de ouro, lençóis de linho, sabe aquele mosqueteiro em cima assim, para não deixar os pernilongos? Jesus não tinha isso não, era cada tapão que a Maria dava na perna dele para matar um mosquito. Ele falou que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele teve que pegar uma sala emprestada para fazer a ceia, um barco emprestado de Pedro para pregar, lá naquela entrada triunfal, ele entra de um jumento emprestado, nem cavalo, um jumento emprestado, e quando ele morre, se não é José de Arimateia ir lá e dar um sepultamento digno para ele, ele ia morrer como qualquer pessoa, sem um lugar para ser sepultado digno, como foi o que José de Arimateia ofereceu para ele. Ia ser jogado numa cova qualquer. Ele se faz pobre. Mas pastor, por que ele poderia ser rico? Mas é porque ele queria mostrar que ele não veio aqui nessa terra para desfrutar, ele veio aqui para servir as pessoas. Ele veio aqui não para desfrutar de glória, mas para viver entre os mais carentes da sua palavra, os doentes, como ele fala, não os sãos. Necessidade, eu quero já ir para o final aqui, necessidade da humanidade de Jesus. Por que Jesus ele precisava ser então humano, de carne e osso? Por que ele precisava ser dessa forma? Primeiro, ele precisava ser de carne e osso por quê? Porque senão, gente, a cruz seria um teatro, a cruz seria uma mentira, porque o corpo dele era um fake, era falso, ele não teria dor, aqueles cravos nas mãos, nos pés, seria uma fantasia, seria um teatro, ou seja, não seria uma morte sacrificial. Qual foi a palavra que ele disse, a última palavra na cruz? Ele falou, está consumado, ou seja, está pago, o sacrifício. Se fosse eu e você na cruz, a gente sentiria as mesmas dores, e ele sentiria as mesmas dores de nós. Ele era humano, ele era simplesmente de carne e osso. Quando furaram ele lá na cruz, fala que saiu água e sangue, jorrou água e sangue do seu lado. Por quê? Porque ele era gente, ele era homem, ele tinha água no seu corpo, ele tinha sangue,
Ele não era um fantasma, ele não era, como diz o docetismo, uma aparência humana, não, ele era gente de verdade. E ele precisava ser gente de verdade para que ele pudesse pagar o sacrifício da cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto que no Getsêmani ele fala: passa de mim este cálice. Era grande o que ele enfrentaria. E porque ele foi de carne e osso, ele sabe as nossas dores físicas. Quando você sente dor, quando você passa por um problema de saúde, quando você está em quimioterapia, quando você está com dores alucinantes, você tem alguém do seu lado que sabe o que é isso. Jesus Cristo, homem de dores, sabe o que é padecer. Você pode falar para ele o que você está sentindo, que ele sabe, que ele passou por isso. Mas não só dores físicas, ele também sabe as dores emocionais, dores da alma. Ele foi traído, ele foi abandonado. Judas chegou e deu um beijo nele. Imagine, um beijo de um amigo. Jesus sabe o que é depressão, o que é sentimento de abandono, de solidão, de rejeição. Ele sabe tudo isso. Ele, Getsêmani, diz que ele suou sangue, tamanha dor que ele sentiu emocional ali, porque ele previa o que ele passaria. E ele está conosco também em nossas dores emocionais, e também está conosco em nossas lutas espirituais, porque diz lá que no deserto, o diabo vinha lá para ele e falava: faz isso, faz aquilo, eu transformo essas águas, essas pedras em pães para você, Jesus. Ele com fome, ele teve de frente a frente com o diabo. Ele sabe o que a gente passa nessa terra, ele passou aqui, ele andou aqui, ele viveu, sabe o que é isso, e por ele ter vivido aqui, ele é o nosso exemplo e modelo de vida cristã. Ele não é um super-herói da Marvel, que tem superpoderes, não, ele era um ser humano comum, aqui nessa terra. Ele teve as nossas limitações, ele não tinha um poder de sair daqui e estar ali, não, diz que quando Lázaro morreu, ele demorou para chegar lá, até fedia já o Lázaro, tanto que ele demorou. Ele não tinha o poder de voar, poder de sair daqui, aparecer lá, de atravessar a parede, não, ele tinha que andar. E ele então nos mostrou como é viver nessa terra, o que é sofrer perseguição, o que é sofrer críticas. Lá na cruz, gente, o homem pregado na cruz, pessoas passavam e diziam: desce daí, salva-te a ti mesmo. Escárnios, zombarias, cuspe. Alguém cuspiu na sua cara já? Deve ser uma das piores sensações, né? Alguém cuspir na sua cara. Fizeram isso com Jesus. Maltrataram, zombaram, bateram, humilharam, tiraram as suas roupas, despiram, e ele ali sofrendo tudo aquilo. Ou seja, você quer um modelo de vida cristã? Veja Jesus na Bíblia, o que ele viveu. Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. Ou seja, perdão é infinito. E pelo seu exemplo, nós podemos vencer. Eu estou encerrando aqui já. Olha isso aqui interessante.
Adão e Eva, eles estavam num jardim, chamado Jardim do Éden. Éden significa delícias. Jardim do Éden não precisava nem de ar-condicionado, de tão fresquinho que era. E lá naquele jardim, Adão e Eva pecou. Adão e Eva caiu. Mas Jesus no deserto, sem ar-condicionado, sem comida, sem delícias, sem Éden. Jesus sendo tentado 40 dias, ele venceu. Ou seja, nosso modelo não é Adão e Eva, nosso modelo é Jesus. O nosso exemplo não é Adão e Eva, o nosso exemplo é Jesus. Ah, pastor, mas até Adão e Eva pecou, imagine eu. Não, você não tem que olhar para Adão e Eva, você tem que olhar para Jesus. Se ele venceu, você vai vencer. Ele é o nosso exemplo. E eu encerro aqui. Uma vez eu vi um artigo, eu guardei com muito carinho esse artigo, vou compartilhar com vocês. Jesus tinha tudo para ser uma pessoa pessimista. Se você fosse Jesus, será que você seria pessimista? Desanimado? Reclamão? Amargurado? Triste? Quando estava na barriga da sua mãe, ele já era perseguido. Nasceu numa cidade bem pequena, Guiratinga, Jucimeira, Rondonópolis, Nazaré. Nazaré, não, ele nasceu em Belém, mas a família era de Nazaré. Nazaré não vem nada de lá de Nazaré, não tem nada de bom de lá. Nazaré, seus pais eram de lá. Cidadezinha lá de Nazaré. Dependia de favores, gente. Marta, Maria, Lázaro ajudava ele. As mulheres também ajudavam ele. Os discípulos abandonaram ele. Pedro, não conheço esse homem. Como assim, Pedro? Não o conheço. Você não conhece Jesus? Não, não o conheço. Ficou sozinho. Os discípulos abandonaram. Mas ainda, diante de tudo isso que ele passava, ele ainda conseguia ver a beleza da vida. Ele falou: olha para os lírios dos campos, olhe para os pássaros do céu, o Pai cuida deles, eles se vestem mais beleza que Salomão. Ele conseguia acolher as crianças, ele conseguia viver bem. Eu fico imaginando Jesus, uma pessoa leve, alegre, tranquila, agradecida. Diz que várias vezes ele pega o pão e ele parte, no evangelho fala, antes da multiplicação lá de pães e peixes, ele: Pai, graças te dou. Ele agradece pelo pão, sempre agradecido. Ele não era uma pessoa mal-humorada, reclamona, pessimista, e ele tinha tudo para ser, mas ele não era. E ele deixou para nós uma frase que eu quero encerrar: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33, você pode colocar para mim na tela? Eu não coloquei no data show. João 16, 33, pode preparar aqui o pessoal do louvor. João 16, 33, quero ler com vocês. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler juntos? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, gente, Ele está conosco, Ele nos ajuda,
Mas pastor, eu não o vejo, mas Ele está. Pastor, eu não o sinto, mas Ele está. Ele está com você. Uma vez uma pessoa disse que estava muito doente, numa cama, e ela tinha uma cadeira do lado da cama, e ela dizia assim: não sente nessa cadeira, essa cadeira é de Jesus. Os filhos respeitavam, ninguém sentava naquela cadeira, aquela cadeira era a cadeira de Jesus. E aquela pessoa ali naquela cama, entre a vida e a morte, sofrendo dores agonizantes, ela desconversava com Jesus, ela conseguia imaginar Jesus ali com ela. E um dia, ela morreu, e quando chegaram no quarto, ela estava olhando para a cadeira, e tinha morrido ali. Isso é fé, irmãos, cada um tem a sua fé, ninguém pode emprestar para o outro, você precisa crer que Ele está com você, não importa onde você esteja, sozinho, traído, doente, falido, desanimado, Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo.